Nós já sabemos que a Selic foi mantida em 15%, mas o que isso impacta nos seus investimentos? Historicamente, os maiores retornos da Bolsa acontecem agora, nesse exato momento. E por isso vou revelar os setores que mais traz rentabilidade para você e 3 erros fatais que não pode cometer. Muitos investidores já acreditavam que esse seria o fim da era dos 15% da Selic. Contudo, na última reunião do Copom, ela foi mantida, a decisão foi que ela manteria em 15%. Essa foi a 6ª reunião consecutiva que a Selic manteve a taxa, que foi o maior patamar nos últimos 20 anos. O que é importante para você? Que essa janela de oportunidade está prestes a fechar para você aumentar os lucros dos seus investimentos. Nós tivemos 6 meses de estabilidade e também uma ilusão, que muitos acreditavam que ia ser cortada, ia ter um corte na taxa, não foi, e permaneceu por 6 meses com uma renda fixa confortável. Essa foi uma manutenção por um período bastante prolongado. Contudo, de acordo com o site Polymarket, onde os investidores podem apostar o que vai acontecer sobre o mercado, 64% dos investidores que fizeram lá apostaram na queda e 35% na manutenção, e somente 1% na alta. Mas essa expectativa que vai ocorrer o corte já vem muito antes, não é somente por causa dessa aposta aqui no site. A expectativa era que nessa última reunião já ocorresse um corte. E você vai me perguntar, por que isso é importante agora? Porque se você esperar até o corte, você vai estar atrasado. Os maiores lucros que você consegue é na antecipação. Em 2016, quem investiu na manutenção, que é a época que a gente está agora, lucrou quase o dobro de quem esperou a queda dos juros. Mas antes de mostrar como você pode lucrar muito nessa época de manutenção, você precisa entender por que o Banco Central hesitou em fazer o corte da Selic. Existem 3 motivos. A primeira é que a expectativa era que o 2025 terminasse com o IPCA de 3%. A gente estourou a meta e fechamos em 4,26%. Contudo, ainda assim é abaixo do teto. Outro motivo é que o desemprego está na mínima histórica, 5,2%. E isso faz com que a lei da oferta e demanda, que a gente aprendeu desde pequeno, faça que o consumo seja muito forte, ou seja, a economia ainda está muito ativa. E outra coisa, se fazer o corte cedo demais, o mercado reage a isso fazendo o aumento dos preços muito cedo, que não é o que a gente quer, né? E o cenário externo? O mundo está uma bagunça, certo? Tem conflito em cada canto no mundo. Rússia com a Ucrânia, o Trump está com muitas incertezas, está atacando a Venezuela, está querendo comprar a Groenlândia. Isso traz uma incerteza muito grande para o mercado. Além disso, os juros americanos também estão aumentando. E por causa disso, o Brasil tem que tomar cuidado para o dólar não sair do seu próprio país. Por isso que os juros tem que manter alto. Aí você vai me perguntar, ok, entendi, o cenário é difícil. Então por que você falou que vai cair em março? Porque os sinais da economia brasileira começaram a mudar. Primeiro você pode pesquisar o IBC-BR. Esse índice é como se fosse uma prévia mensal do PIB brasileiro. Ele mede se a economia está encolhendo ou crescendo mês a mês. E os últimos dados mostram recuos mensais. O remédio dos juros altos funcionou, a economia brasileira está perdendo fôlego, né? Se o Banco Central não cortar logo os juros, ele vai matar o paciente. Outro sinal, como a gente já falou, o mercado de aposta. Não é qualquer um que aposta lá o que vai acontecer no mercado. São investidores que têm um mínimo de conhecimento necessário, certo? Como nós falamos, é 64% de chance do corte da Selic. Não sabemos quanto, certo? Mas 64% dos investidores apostam que vai acontecer. E terceiro e último sinal, temos o Boletim Focus, certo? Que sai semanalmente. Ele reúne opiniões de todos os bancos. E nele, espera que se 2026 acaba com 4% o IPCA. Ou seja, a porta abriu e o corte vem aí. Agora, você precisa prestar muita atenção nessa parte. Aqui separa quem vai ganhar muito dinheiro e quem vai lucrar um pouquinho. Muitas pessoas vão pensar, eu vou esperar os juros cair, vou esperar o corte do Banco Central para investir. Isso é um grande erro. Um estudo da Rico mostrou que nos últimos 5 ciclos de corte da Selic no Brasil, cerca de 60% das vezes, a bolsa começou a subir antes do primeiro corte. Ou seja, o mercado se antecipa, ele sobe no boato. Vou te dar um exemplo real aqui. No ciclo de 2016, quem investiu antes do corte, em 2015 mais ou menos, durante a manutenção, teve um lucro de 144%. Quem esperou o corte ainda teve o lucro, certo? Mas somente de 82%. É uma diferença muito grande pra gente perder, né? Vocês precisam entender que os maiores retornos do Ibovespa ocorrem quando a Selic para de subir, antes de começar a cair, não depois que ela começa a cair.
Aqui está uma análise dos últimos ciclos, de 2005, 2009, 2011, 2016 e 2023, da Rico. 60% dos ciclos tiveram alta na bolsa antes do primeiro corte, como eu falei. 100% dos ciclos tiveram alta nos 6 e 12 meses seguintes ao corte. Além disso, o retorno médio pós-corte nos 12 meses seguintes foi 24%, ou seja, o mercado se antecipa. Esperar o Jornal Nacional, alguém falar na internet que Selic caiu, agora você deve investir, você vai estar muito atrasado. E quais que são os principais setores que trazem uma rentabilidade muito alta nesse período de manutenção e corte da Selic? Nós destacamos aqui a construção civil, que teve 90% no retorno médio nos 12 meses pós-corte. Já o varejo teve 120% no retorno nos 12 meses pré-corte. São dois setores muito importantes para você estudar durante essa época. Contudo, se você tem um coração fraco, não aguenta o sobe e desce dos gráficos das suas ações, você pode ir no Kit Brasil, que a gente fala que é uma proteção em dividendos. Eles focam muito nisso e tem baixa volatilidade, que seria o quê? Bancos, energia, telecom, saneamento. E por que disso? Meu pai ensinou na primeira vez que ele foi falar de ações comigo, você tem que pensar assim, daqui 10 anos, o que ainda vai existir no mundo? O que você vai sair na rua e ver? Bancos, sempre vai ter. Alguém precisa cuidar do dinheiro de todo mundo. Energia, agora a gente não consegue mais viver sem energia. Saneamento é muito importante para a saúde. E telecom, o mundo das comunicações. Ou seja, esses setores sempre vai existir e não vai ter muita volatilidade. É bom reforçar que o dólar está fraco, intencionalmente, certo? De acordo com a política do Trump, ele quer que o dólar baixe para a reindustrialização dos Estados Unidos. Isso faz com que países emergentes, a bolsa deles cresça, como o nosso Ibovespa, que está crescendo muito recentemente. De acordo com a previsão de Verde Asset, o dólar pode chegar a 4,40. Chegou uma parte muito importante do vídeo. Você precisa entender os erros que você não pode cometer nessa época. O primeiro erro é a armadilha da inércia. O que é? Você esperar o anúncio oficial de que o corte da Selic vai acontecer, que a Selic vai diminuir, para você se mexer. A consequência que seria perder a alta do mercado, perder o grande lucro que você poderia ter. O segundo erro seria mais ou menos o contrário do primeiro. É você de cabeça jogar tudo na renda variável, tirar tudo da renda fixa e correr para a bolsa, sem critério. Isso dá muito erro, porque não é todos os setores da bolsa que vão crescer. E nem por isso que a renda fixa vai ficar ruim. Você não pode tirar todo o seu dinheiro do nada e correr num setor que você não vai conhecer muito. Por exemplo, em 2011, a bolsa caiu mesmo com corte de juros. A gente pode falar que o mercado espera, a gente tem muita expectativa que vai ser rentável, mas a gente não tem bola de cristal. A gente não sabe se daqui 3 meses realmente vai render tudo isso. E o que a gente sempre reforça aqui no canal, diversificação é obrigatória na sua carteira. Você não pode deixar de ter só porque talvez a renda variável lucre mais ou a renda fixa lucre mais durante uma época. Você precisa ter diversificação em todas as épocas na sua carteira. E o terceiro erro, a certeza absoluta. Como eu comecei a falar, o mercado erra. Eles não têm bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mas temos expectativas, certo? Contudo, é renda variável que estamos falando aqui. Vai variar, vai subir, vai descer. Além disso, existem os riscos geopolíticos, guerras, como eu falei, eleições. Esse ano é de eleição no Brasil e causa uma incerteza gigante no mercado. São imprevisíveis. E você precisa gravar na sua mente a regra de ouro. Nunca aposte o dinheiro do aluguel. Mantenha sempre uma margem de segurança para você não sair muito no prejuízo. Mesmo com esse tanto de informação, se você ainda se sente inseguro para entrar na renda variável e quer aprender como escolher as melhores ações para atingir seus objetivos e como montar uma carteira diversificada, meu pai construiu o combo Renda Variável, um pacote promocional que te dá acesso a Aprenda Fundos Imobiliários e ações para iniciantes. Se você ainda tiver interesse, converse com a nossa equipe agora no WhatsApp. Vou deixar o link aí na descrição. E agora a estratégia vencedora. O que você vai fazer hoje? Comece a mover um pouco dos seus recursos da renda fixa. Claro, a gente não vai te falar para mover tudo ou pouco. Vai ser de acordo com você, seu perfil de investidor, se é conservado, arrojado, ou meio termo, que você gosta um pouco, 50% de um, 50% do outro, 60%, 40%. Vai ser de acordo com você. Não temos como te prometer um resultado garantido. Vai ser sempre de acordo com o seu perfil e sua estratégia de investimento. E o que você faz durante a transição? Aportes fatiados. Não tente acertar o ponto exato. Não tem como você saber qual dia vai ser o melhor para investir. Hoje, semana que vem, daqui 3 dias. Existem janelas nos ativos que são muito boas para você investir neles. E nós acreditamos que essa é uma janela muito boa na renda variável.
Para fechar o raciocínio, estamos vendo uma janela rara. A Selic está em 15%. As últimas vezes que isso aconteceu foi há 20 anos atrás. O medo ainda está permanente nas manchetes dos jornais. Mas dados mostram que o cenário está para mudar. A virada de chave está chegando em março. Provavelmente vai acontecer a queda da Selic. Ainda temos também o fator dólar. Os juros caindo lá fora e o Trump querendo desvalorizar a moeda dele, valoriza muito o cenário brasileiro. E agora a pergunta do vídeo é, você vai assistir de camarote as outras pessoas aí lucrando muito ou vai participar do jogo? Se você gostou dessa análise, eu tenho um pedido. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a traduzir mais coisas complicadas do Banco Central para vocês. Agora me conta aqui nos comentários, você vai esperar a próxima reunião da Copom em março ou já vai começar a investir nas bolsas de valores aqui no Brasil? Eu quero saber da sua estratégia e o que você achou desse cenário brasileiro. Até o próximo vídeo.